volta aqui com mais um estudo do nosso Evangelho, né? Se vocês gostaram, é por isso que estão aqui, né? Se você chegou aí agora, está interessado, não esqueça de voltar lá no canal e ver os outros vídeos que a gente faz do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um livro não é um trabalho de nenhum sábio, eu não sou sábia. Eu estou aprendendo junto com vocês. Eu fiz questão de fazer aqui no YouTube para que mais pessoas aproveitem a oportunidade, né? Aproveitem o momento de fazer esse estudo junto, de aprendermos mais, de conhecermos mais sobre o nosso estudo que se faz na Casa Espírita. Que há pessoas que têm dúvida, né? É esse tipo de trabalho que a gente faz lá. É esse tipo de trabalho que a gente leva aos adultos e às crianças também, de forma mais fácil para eles entenderem, né? A gente passa o trabalho para as crianças em forma de desenhos, de historinha, de trabalhinhos, de completar a caça-palavra, tudo segundo o nome de Jesus, entendeu? Deus, tudo isso. No nosso trabalho é um trabalhinho gostoso, tipo um jardim de infância, mas que eles vão aprendendo o que está dentro do Evangelho de Jesus, né? E para não ficar muito longo o nosso vídeo, eu vou entrar diretamente na página do livro Pão Nosso, que vocês já conhecem, né? É uma obra de páginas também esclarecedoras, trazida pelo irmão Emmanuel, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. Ele psicografou as palavras vindas do nosso irmão Emmanuel, que é o seu mentor. Vamos primeiro à nossa página para que a gente possa iniciar o Evangelho propriamente dito. Estamos aqui no livro Pão Nosso. Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui do livro. Tem gente que tem dúvida, tem gente que acha que a gente está inventando, né? Mas eu não estou inventando não, tá? Eu estou estudando junto com vocês essa obra maravilhosa do Evangelho, mas eu gosto de colocar a página, eu acho que já arranquei à frente da obra. Infelizmente eu não tenho aqui não. Mas é o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel, algumas pessoas falam Emmanuel, mas não tem nenhum acento. É Emmanuel. Ai, meu Deus, é a página que eu vou ler que eu coloquei aqui embaixo. Então vamos lá. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 85. Do adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João, capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Então, ele questiona aqui que o povo pegou a mulher em adultério e levou para Jesus julgá-la, né? Mas o homem, eles não se interessaram, não procuraram, porque normalmente, né, o homem pode fazer tudo,
A mulher não. Hoje já está mais liberado, mas ainda tem muita gente que pensa assim. Ao homem, liberdade. A mulher, como é que se diz? Ai, meu Deus, a escravidão. A mulher foi feita para trabalhar, a mulher foi feita para ficar no tanque, na frente do fogão, pilotando os dois o dia inteiro, cuidando de criança, limpando casa, né? Cuidando de roupa. A mulher não tinha direito de chegar nem no portão da casa, né? Hoje já é bem mais liberado, mas ainda tem gente que pensa desse jeito e age desse jeito, infelizmente. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, vou repetir, onde se recolhera o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular, seria ela a única responsável? Se existir uma chaga no organismo coletivo requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecados. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução espiritual. Quer dizer, o homem e a mulher podem exercer até a mesma tarefa, desde que um esteja para auxiliar o outro. Tem essa de a mulher faz isso, a mulher faz aquilo, o homem chega em casa, senta, fica plantado lá, só esperando a hora de comer, né? E a mulher fica lá dando tudo, cuida de criança, e cuida de banheiro, e cuida de casa, e lava roupa, e passa roupa, e o homem está lá sentadinho, só esperando a hora de comer. E não é bem assim, né? O Evangelho diz que nós constituímos família para que todos possam se harmonizar, se solidarizar, serem companheiros de verdade, dividindo as suas dores, as suas alegrias, os seus sofrimentos e as suas bem-aventuranças com o outro. A família é isso, dividir. Um ajuda o outro, né? A mãe faz a comida, a filha lava a louça, arruma a cozinha. A mãe cuida da roupa, a filha arruma a casa. É assim que tem que ser, né? Um ajudando o outro. Solidariedade, a não ser quando a pessoa não está em casa. Uma faz e faz sozinha mesmo, não tem jeito. Mas se tiver, por que não ajudar, né? É em casa que se começa a ser solidário. Bom, no capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célere sugestão de Jesus. Porque as pessoas acham que só a mulher que erra, né? E se a mulher cometeu adultério, alguém estava com ela cometendo também, né? E temos que ver isso. A gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque todos nós temos algo a nos criminalizar, né? Todos nós erramos um dia, todos nós cometemos muitas coisas negativas com relação a outra pessoa.
A gente tem que ter cuidado quando a gente acusa ou mostra o defeito do outro. Já diz o ditado que quando você aponta o dedo para um, tem 3 dedos aqui apontando para você. Né? Cuidado com isso. Então vamos passar ao nosso evangelho. A gente estava no capítulo 3. Não sei se ainda estamos lá. Progressão dos mundos. Não, a gente agora passa ao capítulo 4. Ao capítulo 4 é que já tem: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que quer dizer isso? Estava no Evangelho. Se a gente for analisar pelo que está escrito aqui, a gente fica assim meio bitolado. Nascer de novo. A gente nasce quantas vezes? Quem não conhece o Espiritismo condena isso, né? Acha errado. Mas Jesus já era reencarnacionista. Jesus trazia as suas informações sobre a reencarnação. Nós é que não soubemos analisar, naquela época, a Bíblia verdadeira. Se é que isso está na Bíblia, né? Eu nunca li, não sei dizer. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma explicação sobre a Bíblia. Porque tem muita coisa que a gente não entende ali, né? E aqui vem o esclarecimento. Esse capítulo fala sobre a reencarnação, traz esse pedacinho primeiro aqui para nós. Nós vamos ler só esse pedacinho e deixar o resto para outro dia, tá bom? Então, no início, o título do capítulo é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí vem a explicação. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizeis os homens com relação ao Filho do Homem? Filho do Homem, no caso, ele está falando dele mesmo, de Jesus, né? Filho de Deus. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem deixa eu ver se eu enxergo. Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas, Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Replicando-lhe Jesus: replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, São Marcos capítulo 8, versículos 27 a 30. Nesse instante,
Herodes, nesse instante, nesse momento, nesse ínterim, eu estou falando um momento que quer dizer a mesma coisa, tá? Nesse ínterim, nesse tempo, Herodes o retratou ouvira falar de tudo que faria Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo, quer dizer, ele tinha ansiedade em ver Jesus, né? São Marcos capítulo 6, versículos 14 a 16, São Lucas capítulo 9, versículos de 7 a 9. Então, o povo queria descobrir quem era ele, porque ele dizia que ele era filho de Deus, como nós somos. Naquela época, as pessoas não entendiam nada. Se alguém dissesse a algum daqueles nossos irmãos ali, daquela época, nós somos filhos de Deus, ele ia arrumar uma confusão danada, porque as pessoas iam ficar perturbadas. Como que eu sou filho de Deus, eu tenho meu pai na minha casa? Quem verdadeiramente é meu pai, né? E ficar aquela dúvida, porque as pessoas não entendiam nada disso, né? Hoje a gente entende. Após a transfiguração, entre parênteses, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Jesus queria dizer, né, que João Batista era a reencarnação, a Elias era a reencarnação de João Batista e vice-versa, porque eles estavam querendo saber como é que esse negócio de nascer de novo. Ninguém entendia nada. Ninguém entendia como é que pode uma pessoa que já viveu, morreu, foi enterrada e nascer de novo. Não é bem assim, a gente sabe que não é, porque nós não voltamos à vida. Nós, espíritos, continuamos vivos. Vamos renascer em outros corpos, dependendo da necessidade. Podemos ficar na espiritualidade centenas de anos, milésimos de anos, porque vai depender da necessidade e do merecimento de cada um, a reencarnação. Porque é aqui, no planeta Terra, ou no planeta que você reencarna, você vai aprender, você vai descobrir muita coisa sobre você mesmo
você vai entender que todos nós somos irmãos. É vivendo e convivendo com o outro que a gente aprende. Aí eu vou ler aqui esse pedacinho, mas não vou ler também tudo não. Vou ler só até aqui, essa parte aqui embaixo, tá? Que fala assim, ressurreição e reencarnação. Tem diferença. Ressurreição é você voltar à vida como você está agora. Eu morro aqui de repente, e de repente também eu volto e continuo a viver normalmente. Não, isso não. A reencarnação sim, ressurreição não. A reencarnação fazia parte dos dogmas do judeu sob o nome de ressurreição. Eles falavam que usa o nome de ressurreição, a própria reencarnação. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Porque achavam que morreu, acabou, ninguém existe mais. A gente vai deixar de existir. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas na memória, vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. O que comanda o nosso corpo somos nós, espíritos, alma. Né? Alma, espírito é a mesma coisa, só que a alma se designa quando a pessoa está encarnada. E a alma, né? Quando você desencarna, você é só um espírito desencarnado. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. O Espiritismo chama de reencarnação, porque a gente reencarna. O que quer dizer isso? Você volta em outra carne, em outro corpo. Pode ser na mesma família, como também pode ser em outra família. Vai depender da necessidade do espírito. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, não é? O que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos, porque o corpo se desfaz debaixo da terra, né? Você quando vai mandar tirar para fazer a exumação do cadáver, é só um cadáver que está ali, só o esqueleto, só tem osso, não tem mais nada. Alguns até preservam o cabelo é preservado, mas a carne, ela apodrece, né? Ela se deteriora debaixo do chão. Qualquer coisa assim, né? A carne do porco, não sei como se deixa fora da geladeira, ela estraga, o nosso corpo também. Aí as pessoas dizem, veio um bicho da terra para comer teu corpo. Não, o bicho não é da terra, o bicho é do nosso corpo, porque a carne fica podre. E aí dá bicho e come o nosso corpo. Não é assim? É assim. Então, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não pode ser o de Elias, porque João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, João era Elias reencarnado, que Jesus falava isso. João, ele morreu porque o outro mandou arrancar a cabeça, né? Ele morreu. E aí ele reencarna numa outra situação,
E os pais colocam o nome de Elias. Então, João era o Elias que tinha reencarnado. Mas aquele corpo não é de João. Só o espírito que comanda o corpo, entendeu? A gente tem que entender isso, porque ressurreição é você voltar à vida no mesmo corpo. A carne se restabelecer e voltar a funcionar. Não existe isso. Né? Não existe. Eu vou ler esse pedacinho aqui. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ser com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto, ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. É aquele negócio. Nós seres humanos, eu, vocês aí e qualquer outra pessoa que a gente conhece, pode fazer o dito milagre. Pode. É só você querer, não com o interesse de se exaltar, se achar o bom, importante, a melhor pessoa do mundo, não. Mas você pode fazer milagre quando você quer se conectar com Deus, de verdade, humildemente, conversando, agradecendo a Deus pela vida e pedindo a oportunidade de você fazer o bem para outra pessoa. Que a gente chama de milagres, mas que são obras de Deus, obras da natureza, obras da nossa vida, de nós mesmos. De nós que somos filhos de Deus, nós temos capacidade de auxiliar o outro, seja com uma prece, seja impondo a mão sobre o sofrimento do outro, orando com fervor, crendo com vontade, com a certeza de que Deus está presente, porque quando a gente quer, Deus que está aqui dentro, Ele exala pelos nossos poros, pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, com tudo aquilo que a gente possa dar para o outro, de melhor para aliviar a dor dele, o sofrimento dele, seja físico ou psicológico ou espiritual, nós podemos fazer isso. Por isso existem os médiuns que captam a mensagem do céu que entram no nosso coronário, que é um ponto que a gente tem aqui no centro da cabeça, e entre essas bênçãos, entre elas sai pela ponta dos nossos dedos. Nós levamos aos nossos irmãos o equilíbrio, a vibração de amor do nosso Pai Celestial, dos médicos espirituais de Jesus, para atender a necessidade dos nossos irmãos. Por isso, todas as vezes que você for orar, conversar com Deus, não ore da boca para fora, não ore de qualquer forma, não ore assistindo uma televisão, não ore patucando, não. A oração tem que ser um sentimento muito interior, que vem para fora através do teu sentimento de amor, de fraternidade para com a outra pessoa. Você tem que orar com a certeza de que Deus está ali com você. E dizendo para Ele, agradecendo por tudo que você tem e pedindo a Ele que você possa auxiliar aquele irmão que está ali no sofrimento. Todas as vezes que você assistir um trabalho desse, do Espiritismo, ou uma outra prece que você goste, feche os seus olhinhos, mentalize a pessoa que você quer aliviar, que você quer ajudar, que você quer trazer uma indicação espiritual a ele, para que ele possa acordar mais fortalecido, com a certeza de que Deus esteve ali durante a noite e sanou todos os problemas, ou pelo menos aliviou cada um deles, para que ele possa levantar mais firme, confiante, com toda a certeza de que pode seguir em frente com a ajuda de Deus, Pai Todo-Poderoso. É assim que se faz. A prece tem que vir de dentro de nós.
da nossa consciência junto ao nosso coração, levando às mãos aquele nosso irmão que precisa da bênção divina, que precisa dos fluidos medicacionais, trazendo a cada um o conteúdo, o antídoto. O antídoto que vai fazer com que a pessoa levante mais saudável, mais firme, mais confiante, mais alegre, mais perseverante, mais determinada a seguir o caminho do Mestre. É assim que se faz a oração. Confiante, muito confiante. E a gente resolve os problemas dos outros dessa forma. Que bom será que se eu levar a minha mão assim para você que está aí assistindo, você receber as bênçãos de Deus através das minhas mãos impostas, do meu pensamento e desejo de que você seja atendido nas preces que você está fazendo mentalmente junto comigo. Que Jesus alimente você de amor, de paz, de equilíbrio, de sentimentos fraternos. Que a paz divina chegue até você e alivie todo o problema que você puder estar nesse momento. Que as dores físicas ou espirituais possam ser sanadas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o merecimento de cada um, de acordo com aquilo que é determinado para nós. Que Deus, nosso Pai Celestial, esteja presente junto a nós aqui e possa levar a cada um de vocês a medicação necessária. Sanando o Senhor, levando o Senhor a cada ponto de desequilíbrio, que possa encontrar as linhas do equilíbrio, os fluidos do bem, do amor, da fraternidade, da medicação necessária a cada um. Que a tua luz seja presente, Senhor, iluminando cada um de vocês. Que a paz do Divino Mestre envolva cada coração que aqui se encontra neste momento. Leve a cada um, Senhor, o meu sentimento fraterno de união, de fraternidade, de harmonia, de caridade. Que todos possam ser abençoados, Mestre. Muito obrigado. Que assim seja. E dessa forma todos serão beneficiados. Hoje vamos continuar o nosso estudo. Onde é que eu estava? Aqui. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde ele quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-vos em verdade que não
que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Está em São João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Então, eu vou deixar até o livro assim, que é para não me perder nisso aqui, porque Jesus fala, né, replica, quando ele começa a questionar, a perguntar, como é que a pessoa vai nascer de novo se já está velho, desse tamanho aqui? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe, né, de novo para renascer? E aí Jesus fala, eu falo daquilo que eu já vi, que eu conheço e que tenho certeza. Eu não estou aqui para falar mentira. E se eu estou falando a você daquilo que eu vi, que eu tenho certeza, você não acredita? Imagine se eu falar das coisas do céu. Eu falo as coisas da terra, então aqui vocês não acreditam. Se eu falar do céu, vocês vão acreditar? Então, a gente sempre encontra no Evangelho essas palavras de Jesus, quando ele diz que o homem nasce o Espírito nasce do Espírito. Quando as pessoas dizem assim, é interessante quando a pessoa diz assim, nossa, o teu filho é igualzinho ao seu marido. Não, você não pode negar que é pai dele, né? O físico é igualzinho, fisicamente igualzinho. Aí tudo bem, a carne nasce da carne, né? Nasceu do pai, é carne. Então tem uma semelhança física. Mas quando a pessoa diz assim, nossa, aquele teu filho, ele é assim esquisitão, né? Não fala, e às vezes quando fala é brusco, é rude, grita com as pessoas, não tem, me desculpa, mas ele não tem educação para falar com as pessoas. Ele puxou seu marido. Não, não é verdade. Ninguém puxa ninguém espiritualmente nem moralmente falando. A gente pode até, com o andar da carruagem, seguir o exemplo do pai ou da mãe. A forma que a mãe age, que o pai age, o filho tem tendência a seguir. Mas ele não nasce com aquilo ali. Porque o espírito não tem nada a ver com outro espírito. Possa ter de afinidade, de ser um espírito que já viveu outras vidas juntos, então tem uma afinidade. Ou não, quando o espírito já se desenvolve e não quer saber do pai, e briga com o pai, tem ódio do pai, faz tudo para prejudicar o pai, é um espírito que foi inimigo em outra vida e está voltando com ele para poder aprender a amá-lo. Então é muita coisa que precisa ser estudada, né, para a gente entender a nossa vida, quem somos nós, o que pode acontecer conosco. Por isso que eu digo, é bom estudar o livro dos Espíritos, que eu vou trazer para vocês qualquer dia desse. Vou fazer só o livro dos Espíritos, numa noite, lendo umas 5 perguntas, 5 questões, trazendo a resposta para vocês. Tá bom assim? Mas primeiro vamos chegar lá no meio do Evangelho, aí a gente vai entender um pouco o Evangelho, e aí eu passo o Espiritismo, tá? Tá bom? O livro dos Espíritos, tá bom? Beijo no seu coração, deixe o seu like se você gostou. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Você não vai pagar nada, só vai ter o prazer de estudar conosco o Evangelho de Jesus, através do Espiritismo, né? De forma mais clara, mostrando a verdade de tudo que tem na Bíblia Sagrada. Muito obrigada por você continuar conosco, por você estar aqui esse tempo todo assistindo, ouvindo, estudando. Faça o seu comentário aí nos comentários, deixe sua proposição, se você gostou, se você não gostou, o que você quer ouvir, o que você prefere. Deixe o seu like, como eu já pedi, compartilhe para que outras pessoas possam assistir o nosso estudo do Evangelho, né? É muito bom
fazer uma corrente bem grande para que possa chegar a toda a humanidade, que a gente vai invadir o mundo inteiro, né? Vários países, vários continentes, para poder levar a palavra do Cristo, o nosso entendimento da Bíblia Sagrada, tá bom? Mais uma vez, beijo no seu coração, que Deus abençoe você, sua família e todos os seus, tá? Muita paz e amor para todos vocês. Muito obrigada. Tchau. Até o próximo vídeo.